Tô falando do meu querido Tuxê! Pronto! Eu botei só a mão aqui, é porque eu me empolgo na hora que... Desculpa aí, você que está em casa, telespectador. Eu entrei aqui, saí do cenário e tal, porque eu me empolgo com meu amigo Tuxê. Vamos fazer pedir uma marcação aqui, meu primo. Fazer uma marcação aqui, uma linhazinha para poder ver, né? Tássio Cruz, seja bem-vindo, meu amigo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Tássio Cruz, hoje nós vamos falar mesmo de duas terras que o Tássio tem no coração, que é o Piauí e Minas Gerais. A questão é que o Tássio tem o Piauí e Minas Gerais no coração com muito amor. Agora, o assunto que envolve os dois estados, os representantes dos dois estados, é um assunto de divergência política, né, Tássio? Exatamente, Douglas. Mais uma vez, boa tarde a todos. O governador e ministro, né, eterno governador, senador, ministro Wellington Dias, esteve hoje pela manhã lá em Minas cumprindo a agenda com o Ministério do Desenvolvimento Social. Aí estamos vendo alguns registros dessa agenda na capital, Belo Horizonte, hoje pela manhã. E uma ausência, obviamente, chamou a atenção, né, Douglas? O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, não participou de nenhuma das duas das agendas de Wellington Dias. Estamos vendo ao lado do governador, do ministro Wellington Dias, o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, que acompanhou o Wellington nas duas agendas. E o ministro, inclusive, Douglas, entregou viaturas junto em uma parceria do MDB, aí à direita, cumprimentando o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, e o Wellington Dias até entregou viaturas para a polícia, né, de Minas Gerais, em uma parceria com o Ministério. Estiveram, além de Wellington Dias, o ministro da Justiça, Flávio Dino. O que chamou a atenção foi a ausência do governador Romeu Zema a esta solenidade. E o governador fez até uma postagem, Douglas, em uma rede social, provocando aí a postagem do governador Romeu Zema em certo tom de provocação aos dois ministros que hoje estiveram em Minas, tanto Wellington Dias quanto Flávio Dino. E ele fala, né, fatos não são o forte da esquerda, a retórica é. Aí, claro, o governador de Minas, Romeu Zema, e o Instagram oficial dele, ele cutucando a esquerda e os outros partidos que muitas críticas fizeram a ele durante as últimas semanas, após aquelas declarações que ele concedeu ao jornal Estado de São Paulo, né, ao anunciar a construção dessa frente de desenvolvimento dos estados do Sul e Sudeste, e o Romeu Zema, fazendo mais críticas à esquerda, tem subido o tom, Douglas. Ele tem assumido mais esse papel de críticas, né? Esse papel mais de direita. Desde o início do primeiro governo ele não tinha, mas chamou a atenção a ausência de Romeu Zema em um evento de entrega de viaturas para a Polícia Militar de Minas. Eu acho que era bem pouco provável que ele estivesse lá, Douglas, mas mostra esse tom bem divisionista dele ao receber dois ministros, um maranhense e um piauiense. Eu acho, Tássio, no mínimo, falta de educação, só para começar a conversa, a falta de educação, a falta de respeito à democracia, não é? De respeito à democracia. E ele, como gestor público de Minas Gerais, do estado de Minas Gerais, dos estados mais importantes do Brasil, mesmo depois de tanta bobagem que foi falada por ele, ele mostra que não tem espírito público, né? Não tem espírito público e não tem respeito, não é pelo ministro Wellington Dias, não é pelo presidente Lula, não é pela esquerda, não, ele não tem respeito aos mineiros. Sim. Porque a atitude que ele tomou, se você fizer uma pesquisa levando em conta os benefícios que o Ministério do Desenvolvimento Social está levando para Minas Gerais, a atitude dele seria reprovada. Sim. Né, Tássio? Então, quer dizer, eu acho que esse posicionamento dele aí, essa insistência nesse tipo de comportamento, se a ideia dele é projetar o nome para uma disputa presidencial, ele está afundando cada vez mais, viu? Apesar da gente estar falando, né, Douglas, do segundo maior colégio eleitoral, que é Minas Gerais, a gente está falando de uma influência muito forte do Nordeste, né? Eu conheço muito bem, por exemplo, a região norte de Minas, praticamente pertencente ao Nordeste, né? A forma de se falar, a culinária, o clima,
tudo é muito parecido com o Nordeste, o Vale do Jequitinhonha, região Norte, que fica próximo à Bahia, né, próximo ali à fronteira com o estado de Goiás. Então, nós temos uma influência muito forte do Nordeste nessa região. Então, quando se fala de Minas, claro, também está se falando muito de Nordeste. E nós temos muitos nordestinos que fizeram o sentido inverso meu, né, que saem do Nordeste e vão a Minas buscar oportunidades. Então, eu acho que falta tato, falta traquejo, falta habilidade política ao governo de Minas, ao governador de Minas, quando ele não recebe, né, não está lá para receber qualquer que seja o ministro, né? Mas o ministro Wellington Dias, como eu disse, assinou esse termo, né, de parceria entre a Prefeitura de Belo Horizonte com o Ministério e também entregou essas viaturas. Só uma outra curiosidade política, Douglas, alguém que estaria também nessa corrida, né, que via como um possível nome para projetar-se nacionalmente, Alexandre Calil, ex-prefeito de Belo Horizonte, muito ligado a Fuad Noman, que se alinha ao PDT, se alinha mais ao PSD, a centro-esquerda. Então, pode ser um aliado futuro para Lula em Minas e também, por isso, recebendo o Wellington Dias e dialogando com o ministro lá em Solo Mineiro. O prefeito de Belo Horizonte, o Alexandre Calil, que esses demonstraram, independentemente de questões partidárias, respeito às pessoas que eles representam.